Fala gurizada, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui no canal. Após mais uma noite de muita preocupação, irritação, desânimo, chateação, uma série de sentimentos com a derrota do Grêmio e mais um desempenho ruim do time que acumula resultados ruins contra principalmente equipes da Série A do Campeonato Brasileiro. Se a gente for levar em conta apenas enfrentamentos com o maior rival, com o Juventude, com o Atlético Mineiro, com o Ceará e hoje contra o Flamengo, 29% de aproveitamento. Uma preocupação muito grande em relação a isso. Nesse vídeo a gente vai falar sobre os problemas que mais uma vez o Grêmio apresentou, novos problemas, tudo aquilo que precisa melhorar. A gente vai falar sobre o Quinteiros, que pareceu ter criticado uma parte importante da torcida do Grêmio. Na entrevista coletiva, a gente vai falar sobre aquilo que precisa acontecer com o treinador dentro de uma opinião que a gente já vem trazendo há algum tempo aqui no canal em cima do trabalho dele. E vamos falar sobre o respaldo da direção, aquilo que os dirigentes estão falando publicamente e também nos bastidores. Tem muita coisa desse pós-jogo, essa derrota do Grêmio contra o Flamengo, projetando aquilo que vem pela frente, uma semana decisiva, com jogo contra o Mirassol fora de casa e no próximo final de semana o clássico Grenal. Tudo isso e muito mais depois da vinheta. Muito bem, pessoal, antes de tudo, deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal, o like é importante para o conteúdo ser entregue a mais gremistas aqui no YouTube. Te inscreve e me ajuda a chegar na marca dos 50 mil inscritos, estamos muito próximos disso. Também ativa as notificações para tu sempre ser avisado sobre novas informações do Grêmio e vai deixando a tua opinião sobre todos os temas aqui nos comentários. O Crepe do Alemão é o melhor do Rio Grande do Sul, na mais bela praia gaúcha, Torres, na Avenida Beira Mar, é tradição há muitos anos no mercado, sendo muito superior a todos os concorrentes. Se tu vai a Torres, se tu costuma ir a Torres, se tu pretende ir a Torres, tem casa lá ou vai veranear, casa de um amigo, etc., aproveita a oportunidade, o telefone está na tela também para pedir a teleentrega, ou seja, não precisa ir lá no quiosque. Se for é melhor, fica na resenha lá com o Alemão. Mas se quiser pedir em casa, tem o telefone da teleentrega, é o melhor disparado. Crepe do Alemão em Torres. Gente, eu quero dizer para vocês que o Grêmio, ele continua fazendo as mesmas coisas. E quem faz as mesmas coisas colhe os mesmos resultados. É claro que o adversário era bem mais difícil. O Flamengo é o melhor time do futebol brasileiro. Mas contra o Flamengo, o Grêmio joga da mesma forma que joga contra o Atlético Grau, contra o Esportivo Luquenho ou qualquer outro adversário. O problema do Grêmio não é o adversário. O problema do Grêmio é o Grêmio. É claro que falta qualidade, eu tenho colocado isso aqui, mas a falta de qualidade de alguns jogadores não é o principal problema do Grêmio. Os jogadores, quase que todos, caem de produção em um time que não consegue executar. O Grêmio não é um time desorganizado, bagunçado no sentido de ser cada um por si. Não, o Grêmio tem uma ideia muito clara, há muito tempo, que é repetida, mas não é bem executada. Os jogadores não conseguem executar a ideia do Quinteiros. Será que é porque os jogadores não têm qualidade ou porque a ideia é errada? Me parece a segunda opção. Até porque é uma ideia que a gente fica até surpreso de ver, né? Estamos acostumados com um jogo mais no chão, troca de passes, construção. O time do Quinteiros é balão para frente, é a ligação direta, é a tentativa do Pavon, que nem um jogador alto, de cabeça, casquinha, brigar pela segunda bola. Um Grêmio pobre, uma estratégia pobre. Perguntei ao Quinteiros na entrevista coletiva se não falta repertório tático. Se não está funcionando há mais de 3 meses dessa forma, não é melhor mudar a maneira de jogar? Porque contra o Flamengo, ele é verdade, povoou o meio-campo, mas a estratégia foi a mesma. Ele só muda os jogadores, ele muda a característica dos atletas, mas a ideia é sempre a mesma. E os jogadores mudam e nenhum consegue executar essa maneira de jogo. Para mim, parece muito claro que o Quinteiros tem que sair do Grêmio. Eu respeito opiniões contrárias, sei que muita gente ainda entende que o Quinteiros precisa continuar. E me chama a atenção, né, que muita gente diz assim, tá criticando o Quinteiros, quer a saída dele é porque quer o retorno do Renato. Eu quero lembrar vocês que não existem apenas 2 treinadores no mundo, né? Não é Quinteiros ou Renato. Eu sou time Quinteiros, eu sou time Renato. Só existem esses 2 lados. Não, o Renato não fez um bom trabalho no ano passado, a gente já falou muito sobre isso, não vem ao caso, continua sendo o maior ídolo da instituição, mas o que a gente tem que avaliar agora é o trabalho do Quinteiros.
por si só, sem pegar o Renato como comparativo, existem outros treinadores, outras possibilidades no Renato, no mercado, né? Não só o Renato. Então, para mim, é muito claro que o Grêmio precisa tirar o Quinteiros. Esse trabalho não evolui nada. Mais de 3 meses e não tem a mínima evolução. O Quinteiros foi campeão em outros lugares, eu não duvido da qualidade dele, mas no Grêmio não aconteceu. Não é uma questão de um trabalho inicial, vamos ter calma, são 2, 3 jogos, 4, 5 jogos. Não, são mais de 3 meses sem a mínima evolução. Pelo contrário, parece que o Grêmio piora, porque o que a gente vê em campo dos atletas é um desânimo. Veja bem, não é falta de confiança, porque se fosse só falta de confiança, tu consegue adquirir com vitórias. E o Grêmio venceu. Venceu o Sportivo Luquenho, venceu o Atlético Mineiro, venceu o Atlético Grau. Não é esse o ponto. Os jogadores do Grêmio estão desanimados, por quê? Porque eles estão tentando executar um esquema que não dá certo. E eles acham também que não vai dar certo, embora tentem. Então não tem um problema no vestiário do Grêmio de má relação com o Quinteiros, não tem. Há uma tentativa e há também uma situação de não conseguir executar. Quem passou atrás de mim agora aqui foi a arbitragem. A gente precisa falar sobre ela também, sobre o lance, né, o pênalti, que acabou não sendo marcado para o Grêmio ainda no primeiro tempo, o toque de mão do Gerson. A gente vai falar sobre isso na sequência, mas antes eu quero dizer para vocês o seguinte: a direção do Grêmio garantiu a permanência do Quinteiros. Ele permanece no cargo, o Grêmio respalda mais uma vez o treinador, entendendo que vai dar certo. O próprio Quinteiros disse, tem que continuar trabalhando para que as coisas melhorem. Então ele vai seguir. Perguntei para o Rossato, vice de futebol, e aí? Mas qual é o prazo? Ele fica, mas até quando? Ele vai ficar... E se for mal contra o Mirassol, se for mal no Grenal, e aí? E ele disse, não tem prazo. Ele vai ficar, a gente entende que é um trabalho inicial, etc. E a avaliação sempre a cada jogo. Disse que não está satisfeito, que todos estão devendo e que todos precisam trabalhar para melhorar. Essa foi a palavra do Rossato, tá? Então a direção decidiu pela permanência. Por mais irritante que seja, foi isso que aconteceu. 3 temas para a gente concluir o vídeo. O primeiro deles é, o Quinteiros em um determinado momento disse que o verdadeiro torcedor... Quando ele foi perguntado sobre vaias e arena vazia, ele disse que o verdadeiro torcedor apoiou o jogo inteiro. Está querendo dizer que quem vaiou, quem estava irritado com a atuação, com o resultado, não é o verdadeiro torcedor? Ficou mal para o Quinteiros. Ele falou mais de uma vez isso na entrevista coletiva. Muito ruim. O Quinteiros às vezes parece que está em Nárnia, parece que ele está em outro mundo, que ele não está entendendo a realidade da pressão que é treinar o Grêmio. Parece que ele olha para o trabalho como se ele fosse treinador do Emelec. A gente tem resultados, ele disse, como qualquer outro. Ele acha que os problemas do Grêmio são específicos em determinados momentos dentro dos jogos, são pontuais. Ele não acha que o Grêmio não está jogando nada. Ele está bem, ele acha que está tudo certo, que algumas coisas precisam melhorar, mas ele não está vendo todo esse problema que a gente vê. Parece que ele vive num mundo em que treina o Emelec, sei lá, outros clubes menores aí que ele treinou ao longo da carreira. Ficou muito mal, ficou muito ruim essa manifestação dele em relação ao verdadeiro torcedor que ele colocou. 2 informações para fechar. Rodrigo Eli foi joelho esquerdo, preocupação, tá? Vai passar por exame, pode ser que algo mais sério tenha acontecido, mas ele vai passar por exame e vai ser reavaliado pelo departamento médico. E para fechar, a gente precisa falar sobre o pênalti, né? O ponto é, veja bem, olha a diferença. Na regra, não foi pênalti. Na regra, o braço estava ok, aberto, mas ela vem de fogo amigo. Bateu antes no jogador do Flamengo e depois bateu no jogador também do Flamengo, Gerson. Bate no Wesley, se eu não estou enganado, e depois no Gerson. A regra diz que quando bate primeiro no jogador do mesmo time, depois no outro, e ainda mais a bola que estava saindo e não entrando na área, não deve ser marcado o pênalti. Então, pela regra, o árbitro acertou, infelizmente. Agora, a regra ela é lamentável. A regra ela é ridícula. Porque, então, se toca num jogador do Flamengo, o Gerson pode dar um tapa na bola, um tapa de vôlei na bola que não é pênalti. O braço escancarado. Para mim, na minha avaliação, é pênalti. Pênalti claríssimo. A regra está errada. Então a gente não pode crucificar o Ramon Abate Abel. Ele seguiu a regra, que é uma regra ridícula. É importante esse entendimento aí para vocês que estão acompanhando, beleza? Mirassol e depois o Inter é a sequência do Grêmio. A gente precisa melhorar e tem muita coisa, tem muito conteúdo, tem mais informações que eu vou trazer nos próximos vídeos aqui do canal, de outras situações aí que estão acontecendo no Grêmio, beleza? Deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações, vai deixando a tua opinião aqui nos comentários. Matiello Corretora de Seguros com o Consórcio Porto, para tu realizar o teu sonho de trocar de carro, de comprar um terreno, uma casa, um apartamento.
com uma parcela bem reduzida, 40% a menos em todas as prestações até a contemplação. Aproveita essa oportunidade, falando com o Matiello no telefone que está na tela. Com a Matiello Corretora de Seguros, tu ainda faz o seguro do teu carro, seguro de vida, seguro da tua casa, beleza? Matiello Corretora de Seguros, Consórcio Porto, CREP do Alemão, um grande abraço e até o próximo conteúdo.